Oi, gente, tudo bem com vocês? Petra Mesquita aqui no Sport Buzz, porque hoje eu vim falar aí sobre os melhores jogos da temporada, um tanto inusitada aí, né, de 2020. E aí, pra você, quais foram as melhores partidas do ano? Bom, a gente fez uma seleção aí, né, das melhores partidas e a gente veio te contar um pouquinho sobre a nossa análise. Então vem conferir com a gente? Bora! Bom, gente, o final de ano chegou, né, e a temporada do futebol brasileiro não terminou aí no mesmo período. Por conta da pandemia do coronavírus, os jogos vão atravessar o ano e as competições vão ser encerradas aí apenas no começo de 2021. Mas, né, gente, a gente sabe que o ano foi importante da mesma forma. Apesar aí da longa paralisação, o futebol brasileiro retornou com tudo e a reta final do Brasileirão e dos outros torneios prometem aí agitar o dia a dia do torcedor. E bom, aproveitando o término de 2020, o Sport Buzz decidiu relembrar aí as melhores partidas do futebol brasileiro. E olha, já vou logo te adiantando que tem goleada e tem vários confrontos aí decididos no detalhe. Então, bora começar. Bom, a gente vai logo, né, iniciar aí falando da partida entre Ceará e Sport. Jogo que acabou aí dando vitória ao Sport por 3-2. Além da partida emocionante, os times entram na lista pela surpresa que o confronto proporcionou pra gente. Sem grandes ambições na temporada, as equipes entraram em campo para somar pontos e também para largar muito bem na primeira rodada do Brasileirão. Na etapa inicial, o Sport levou a melhor e foi pro intervalo aí com um placar de 3-1. Mas já no segundo tempo, o Ceará deu aquela reagida, né, e chegou a marcar o seu segundo gol. Mas, infelizmente, a insistência aí do time cearense não deu tanto resultado assim, não deu aquela reviravolta no final da partida. Bom, e outra partida marcante do Brasileirão foi aí o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, que acabou, né, com a vitória do time mineiro por 3-2. Logo na segunda rodada do Brasileirão, Atlético Mineiro e Corinthians realizaram aí, né, protagonizaram aí um dos melhores embates do ano. Além da surpreendente atuação do time paulista no primeiro tempo, o poder da reação do Galo foi outro ponto aí de destaque da partida. Na etapa inicial, o Timão foi pro intervalo com um placar de 2-0, gente. Mas, na volta, o Atlético Mineiro não deixou o Corinthians descansar. E o resultado disso, né, gente, foi a virada aí no placar por 3-2. Bom, e chegando aí na partida, né, entre paulistas, outro embate que foi muito marcante foi o de Santos e Palmeiras, que resultou, gente, em um empate. Na 24ª rodada do Brasileirão, Santos e Palmeiras se encontraram aí e realizaram uma partida cheia de reviravoltas, viu? Bom, e apesar, né, da vantagem construída aí no primeiro tempo, o Peixe não conseguiu segurar o rival e tomou a virada, né? Mas acontece, gente, que o ano de Marinho foi tão bom quanto esse jogo e ele garantiu aí um empate pro time do Santos. E olha, gente, hora de falar mais uma vez sobre o Sport, porque outro jogo que a gente selecionou aí foi a partida entre Sport e Internacional, em que o Internacional ganhou aí por uma goleada de 5-3, viu? Na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Internacional se enfrentaram, levaram aí muitas emoções pros torcedores. Em um jogo, gente, de 8 gols, a equipe gaúcha levou a melhor. Mas olha, vou garantindo logo a vocês que foi um jogo aí de tirar o fôlego. Isso porque antes do intervalo, o Inter garantiu aí a maior posse de bola e garantiu também o placar de 2-1. E aí, gente, no segundo tempo, né, reservou aí diversos gols. E a vantagem seguiu com o time colorado com o placar de 5-3. Bom, e chegando em outro jogo, a partida aí entre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro também não passou despercebido, viu? Já brigando pela liderança do Brasileirão, o Atlético Mineiro contou aí com o brilho de Keno para garantir os 3 pontos, né, em cima do Atlético Goianiense. Mas aí, gente, se engana quem pensa que esse duelo aí foi super tranquilo. Dificultando a vida do Galo, né, o Dragão chegou aí a marcar 3 gols, mas a noite era realmente de Keno. Resultado disso, né, foi a vitória aí garantida pelo placar de 4-3. Bom, gente, mas parando de falar, né, sobre os jogos que tiveram aí muitos gols e tudo mais, tá na hora de falar sobre o Flamengo e o Atlético Mineiro. Apesar aí do placar magrinho, que acabou em 1-0 pro time mineiro, o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo deve estar aí em um dos maiores duelos do ano.
Além do encontro, né, das duas equipes na primeira rodada do Brasileirão, a partida reservou várias emoções aí pro torcedor, viu? E por fim, o confronto foi ainda melhor para Sampaoli, que manteve o bom retrospecto diante do Flamengo. Bom, e ainda falando sobre o Atlético Mineiro, né, a gente não pode deixar de comentar aqui sobre aí um empate de 2-2 entre o Atlético Mineiro e o Internacional. Na 24ª rodada do Brasileirão, os dois times aí garantiram uma partida animada, bem agitada assim, no Mineirão. Com o início muito marcante, gente, as equipes definiram o resultado apenas nos minutos finais. Após sair na frente, o Inter levou a virada do Atlético Mineiro, mas seguiu correndo atrás do céu, martelando, né? E aí, já aos 40 minutos, a defesa do Galo deu aquela vacilada e o time gaúcho aproveitou essa vacilada para garantir o empate. Bom, e agora, gente, parando de falar sobre o Atlético Mineiro, tá na hora de começar a falar sobre a partida entre Bahia e Flamengo. Os times se enfrentaram na 7ª rodada do Brasileirão e o confronto, tá, foi bastante quente, apesar de ter sido aí, né, embaixo de chuva. Com o show de Pedro e Arrascaeta, o time carioca dominou o duelo desde o início. Mesmo assim, viu, gente, o Bahia ainda deu trabalho, aproveitando assim algumas falhas aí da defesa do time carioca. Mas, no entanto, né, a qualidade técnica dos jogadores fez toda a diferença e a partida terminou com a vitória rubro-negra de 5-3. E mais uma vez, falando aí do Flamengo, né, chegou a hora de comentar do jogo entre o time carioca e São Paulo, onde o time carioca perdeu aí por 4-1. Pois é, gente, mesmo atuando fora de casa, o time tricolor não deu chances aí pro Flamengo e garantiu uma bela goleada. Contando aí com a ótima atuação de Thiago Volpi, o time paulista surpreendeu ao dominar a partida desde o início, gente. E por último, mais uma partida do Flamengo pra gente relembrar. Dessa vez, entre o rubro-negro e o Internacional. Sendo talvez, tá, gente, o melhor jogo do ano. Acontece que Internacional e Flamengo ficaram aí no empate de 2-2, mas a partida reservou aí fortes emoções pra galera que tava assistindo. E pra completar o cenário, a partida valia aí a liderança da 18ª rodada do Brasileirão. Saindo na frente do placar, o Inter, né, acelerou aí o ritmo, veio a bem forte, mas o Flamengo buscou o empate já nos acréscimos da partida, viu? Ainda assim, foi melhor pro Colorado, que manteve aí a liderança na rodada. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de relembrar, né, os melhores jogos do Brasileirão desse ano. E a gente tá ansioso pra 2021 já, não é mesmo? É isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra ficar por dentro de tudo aí que acontece no mundo do esporte. E já já a gente tá de volta com mais conteúdo pra você. Um beijo e tchau, tchau.